Boa tarde para todos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos fazer mais um vídeo. Vamos trazer como base para a nossa meditação Hebreus, epístola, eu vou chamar aqui Paulo. Visto ninguém saber realmente quem foi o escritor aos Hebreus, mas vou chamar de Paulo. Vamos ler aqui o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus. E Hebreus 2:14 que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Versículo 17: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados. Versículo 18: Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Nesta oportunidade nós vamos meditar sobre a natureza de Cristo de acordo com a doutrina adventista do sétimo dia. E nós vamos basear a nossa análise no que diz a Igreja Adventista nos seus próprios documentos. Eu tenho aqui o livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Este livro ele é um manual da Igreja Adventista. O seu ano de publicação é de 1991. Eu quero deixar logo informado que eu tenho a mais nova edição deste livro. Ela é bem maior no tamanho. Certo? Depois eu explico alguma coisa sobre o novo. Pois bem, nós lemos Hebreus, como vocês viram, e o que diz a Igreja Adventista nos seus livros sobre Cristo? O que dizia, ou o que disse, o que escreveu Ellen Gould White sobre a natureza de Cristo? Em vários escritos da fundadora do Adventismo, a senhora White, ela afirma a mesma coisa que eu vou ler aqui no livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas. Vamos ler, eu estou na página 140, que fala sobre uma vida sem pecado. E aqui diz o seguinte: em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa, caída. Vou fazer questão de ler de novo para vocês. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Quero lembrar a vocês que na nova edição deste livro, eles tiraram que ele participou de nossa natureza pecaminosa caída. Eles deram outras palavras. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, chamo mais atenção aqui, mais uma vez, a sua atenção para isso. Lembre-se, eu estou lendo um documento da Igreja Adventista. Esse documento é do livro Estudos Bíblicos, já falei o ano, 1991. Vamos lá. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Só para que você entenda a gravidade dessa declaração da Igreja Adventista, eu pergunto para você: você como filho de Adão, o que foi que você herdou de Adão? Vamos lá. Você herdou a natureza caída. O que mais? Você herdou a natureza pecaminosa. O que mais?
A sua carne é pecaminosa. Que mais você herdou a tendência para o pecado, que mais você herdou o pecado original. Eu quero te lembrar isso, Romanos 5,12 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim como o homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo ele vai dizer que todos os homens que vêm a este mundo, eles já trazem a maldição adâmica na natureza. Todos os homens que nascem, eles já vêm não só com a tendência para pecar, mas já vêm com o pecado. É isso que Paulo explica. E quando a igreja adventista, por meio desse livro, diz assim: de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Aí ela finaliza: uma natureza pecaminosa. Veja bem, isso aqui é grave. Dizer que Cristo herdou uma natureza pecaminosa é dizer que Cristo nasceu com pecado. É dizer que Cristo nasceu do pecado, meus queridos. Por mais que a igreja adventista não queira admitir isso, mas a conclusão é essa. Dizer que Cristo nasceu como qualquer filho de Adão nasce, como diz aqui: de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Ora, por que nós herdamos o pecado de Adão? Por quê? Porque fomos gerados no pecado. Por que nós herdamos o pecado de Adão, a natureza adâmica, a natureza caída e decaída? Porque nós somos sangue de Adão, somos descendência de Adão, somos filhos de Adão em tudo. O pecado que Adão cometeu, ele passou até chegar a nós. E todos quantos homens e mulheres hão de nascer, hão de herdar o pecado de Adão. Consequentemente, todos os filhos de Adão já nascem debaixo do pecado. Paulo diz: porque todos pecaram, judeus e gentios, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, queridos. Logo, todos estão destituídos, separados da glória de Deus. E a igreja adventista declara, mais uma vez eu vou ler: de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Isso aqui é muito grave. Isso aqui fere a cristologia bíblica. Eu quero logo lhe dizer que a cristologia adventista, proposta pela igreja adventista, fere a cristologia neotestamentária. Confronta. Por quê? Porque Cristo, certa vez, ele perguntou para os judeus: quem de vós me convence de pecado? Eu vou explicar para você. Você sabe o que Cristo estava dizendo? Quem de vocês é capaz de encontrar pecado em mim? Quem de vocês pode provar que eu estou em pecado? Quem de vocês é capaz de me convencer do pecado, que eu tenho pecado, que eu pequei, que eu errei, que eu tenho pecado? E você sabe por que Cristo fez esse desafio? Porque ele de fato não tinha pecado. Nunca cometeu nenhum pecado. Até aí, um adventista, ao ouvir esse vídeo, ele pode dizer: mas nós ensinamos exatamente isso. Sim, nesse item, vocês ensinam que Cristo nunca pecou. A gravidade do vosso ensino é dizer que Cristo, vou repetir, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. O erro da igreja adventista é dizer que Cristo nasceu com a natureza pecaminosa. Esse erro é tão crasso, esse erro é tão antibíblico, que este mesmo livro que eu tenho em mãos, Estudos Bíblicos, o novo lançamento dele tira exatamente isso aqui: ó, de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Eles omitem isso. Está ali na caixa, eu não vou tirar agora, mas eu quero lhe dizer que no novo lançamento,
Eles não admitem, eles mudaram. Eles mudaram essa sentença, porque esta sentença é grave. Eu vou continuar a leitura aqui. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, vírgula. Aí olha o que a igreja vai dizer, adventista. Na pecaminosa carne. Isso é grave, pecaminosa carne. Ora, pecaminosa carne tem eu, tem você que está me ouvindo. Ora, se eu digo que uma carne é pecaminosa, por que uma carne é pecaminosa? Por que uma carne é pecaminosa? Por duas coisas. Ou porque ela peca, ou porque ela herdou o pecado de Adão. Só existe essas duas explicações. Uma carne, para ela ser chamada de pecaminosa, ou ela é pecaminosa porque peca, ou é pecaminosa porque herdou o pecado de Adão. E a igreja adventista, ela realmente diz que a carne de Cristo não pecou. Todavia ela diz que Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Você sabe o que a igreja adventista está dizendo? Que Cristo trouxe a mesma natureza caída de Adão. E isso é grave. Nós temos que contestar, nós temos que rebater esta, vou chamar de doutrina, para não chamar de heresia. Nós temos que combater, porque a Bíblia não ensina isso. Vou continuar. Mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, isso é grave, sem todavia pecar, em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Ou seja, mais uma vez aqui, eles botaram até em itálico aqui, ó, e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Eles estão dizendo que Cristo foi um modelo. E Cristo, na sua pecaminosa carne, ele nos ensinou que é possível nós vivermos também na nossa pecaminosa carne, carne que é idêntica de Cristo, viver uma vida sem pecado. Se eu estiver interpretando errado aqui, um adventista ele pode até lançar um vídeo e ler e interpretar de outra forma. Mas eu creio que eu não estou interpretando erroneamente as palavras deste livro, e este livro é um dos manuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma autoridade, é um documento. Que esse livro aqui diz é o que a Igreja Adventista, pelo menos até os anos 90, afirmou. E se ela hoje não afirma isso, é um direito dela, tudo bem. Eu acho até louvável, bonito um adventista chegar e dizer: professor Nathaniel, você está certo, nós ensinamos isso nos anos 90, mas a nossa igreja mudou de parecer e nós nos retratamos e decidimos corrigir o nosso erro. É um direito deles e era isso que eles deveriam fazer, não ridicularizar o pastor Augusto Nicodemos, que eu assisti um vídeo do nobre pastor Augusto Nicodemos, que ele citou esta passagem. E ele disse exatamente o que eu falei aqui, que a igreja adventista tem uma cristologia defeituosa, ensina que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. E aí vem o pastor Leandro Quadros ridicularizar o pastor Nicodemos, reverendo Nicodemos, dizer que ele estava errado e que ele não atentou direito, aquele negócio só desdobro. Seria muito melhor reconhecer, nós ensinamos isso, mas hoje não ensinamos mais isso. Então, queridos, eu fiz questão de trazer essa citação da página 140 e 141, para nenhum adventista vir dizer que eu estou distorcendo as doutrinas da sua igreja. Não estou distorcendo. Os seus documentos, o documento da igreja adventista, mostra o que eles ensinam. E se eles não ensinam mais isso, mas já ensinaram, e a senhora Ellen Goldwhite, ela ensinou isso em mais de um livro dela, Primeiros Escritos, é porque eu não anotei aqui, mas eu vou aproveitar e dizer para vocês. Se vocês que estão me ouvindo quiserem ficar inteirados
sobre as doutrinas errôneas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma apostila de minha autoria. O tema da apostila é Como Refutar aos Adventistas do Sétimo Dia, desmoronando as bases de areia da senhora Ellen Goldwhite. Esse é o tema da apostila. A apostila tem 73 laudas, é grande, e eu estou vendendo ela, o físico, eu estou vendendo a R$20, a preço de custo, já vem encadernada, mas se você quiser por PDF, basta você me procurar, procure entrar em contato comigo. Meu telefone é 869-8878-3083. Vou repetir, DDD 869-8878-3083. Você pode estar ligando para mim e você pode solicitar uma apostila em PDF que eu te mando. Eu te mando por um valor até mais razoável, visto que em PDF você vai imprimir, eu te passo ela por R$10 em PDF. É só você ligar para mim e eu lhe garanto que você não vai se arrepender. É a melhor apostila que até hoje já foi lançada contra ou refutando as doutrinas enganosas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta apostila que eu fiz, toda bem documentada, eu pesquisei bastante e usei mais de 20 obras da Igreja Adventista. Bota 20 obras nisso. Inclusive, este livro aqui é usado. Eu faço o que na apostila eu cito as palavras da Igreja Adventista por meio dos livros e embaixo eu faço uma refutação em cima das palavras e mostrando a verdade bíblica. Então eu mostro a heresia da Igreja Adventista e faço uma refutação à luz da Bíblia Sagrada. Então eu estou aqui aproveitando e fazendo esta propaganda para você. E se for do seu agrado, se você quiser conhecer mais sobre a Igreja Adventista, as suas heresias, o que ela ensina, é só entrar em contato comigo. Eu aproveito aqui para dizer também que a doutrina da Trindade da Igreja Adventista é uma trindade defeituosa. Por quê? Nós já mostramos que eles têm um ensinamento errôneo sobre a natureza de Cristo. Pelo menos este livro aqui atesta. E a sua fundadora, Ellen Goldwhite, em muitos escritos, ela ensinou isso. Ela ensinou que Cristo tinha uma natureza pecaminosa decaída. Ellen White ensinou isso. Outra coisa, outro defeito da Trindade dos Adventistas, é dizer que Jesus é o arcanjo Michael. Jesus nunca foi, não é e nunca será o arcanjo Miguel. Isso é um outro defeito da Trindade defendida pela Igreja Adventista. Saiba que a Igreja Adventista ela propaga e diz nós somos trinitaristas, mas a Igreja Adventista ela não defende uma doutrina da Trindade sadia. A doutrina da Trindade proposta pela Igreja Adventista ela confronta a doutrina da Trindade bíblica. Ela confronta a doutrina da Trindade dos pais da Igreja. Ela confronta a doutrina da Trindade proposta pela Igreja de Cristo durante 18 séculos. A doutrina da Trindade trazida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma Trindade sui generis, ou seja, é uma Trindade única, porque pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E entre os erros da Trindade proposta pela Igreja Adventista está esses dois. Dizer que Cristo tinha uma natureza caída, pecaminosa, uma natureza adâmica, decaída, e dizer também que Cristo é Miguel. Queridos, se vocês gostaram das informações, eu peço que vocês dêem um like, eu peço que vocês curtam, eu peço que vocês se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam. Deixo um beijo, um abraço para todos vocês e eu tenho certeza que alguns adventistas estão ou vão ouvir este vídeo. Eu quero pedir aqui de já, eu não sei se é perdão ou desculpa, mas eu quero lhe dizer, adventista, que eu não estou te enganando. Eu estou te mostrando, estou mostrando o seu erro de acordo com a sua própria escritura. Eu estou mostrando, eu fiz, como eu lhe falei, uma apostila refutando as principais bases da Igreja Adventista e suas heresias. Se você quiser adquirir, entre em contato comigo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor, agora e para todo sempre. Amém.